Olá, aqui é para mostrar um exemplo de maturação de listas de e-mail, tá? Eu deixei as janelas alinhadas assim, verticalmente, para poder ilustrar melhor. Numa situação normal de uso, você não precisa fazer isso. O que é que acontece aqui? Eu tenho uma lista de e-mails, é uma lista já validada por outros processos, uma lista de trabalho mesmo, só que são de clientes que foram acumulando ao longo de alguns anos. E o que acontece nesses casos, onde você tem uma lista de e-mails, mesmo sendo totalmente fruto de cadastros feitos pelos próprios clientes, é que ao longo do tempo, alguns e-mails desses deixam de existir. E aí, na hora que você vai trabalhar essa lista de e-mails para enviar em plataformas muito exigentes de SMTP ou serviços de e-mail marketing, sua campanha acaba sendo bloqueada. Então, aqui, por exemplo, eu submeti uma lista com cerca de 5.000 e-mails ao todo. E aí, numa situação de envio, o que pode acontecer é o seguinte: a plataforma de SMTP começa a enviar os e-mails, e aí depois de uns 200, 300 e-mails, o índice de bounces, que são os erros, acaba atingindo, sei lá, 5, 10%, o que fica acima da tolerância deles, e simplesmente eles bloqueiam a campanha e dizem, eu não vou continuar enviando porque o índice de bounce está muito alto. Isso é uma situação muito frustrante, principalmente quando você está trabalhando com a lista de cadastros reais e voluntários feitos pelos clientes. Esse sistema maturador ele serve justamente para reabilitar a sua lista de e-mails, para você voltar a conseguir utilizar ela nesse tipo de plataforma, que muitas vezes oferece, sim, uma ótima qualidade de envio, uma entregabilidade muito boa, além de serviços de gestão, serviços diversos que facilitam as atividades de e-mail marketing. Então, por isso, vale a pena fazer esse trabalho de maturação. Aqui, então, explicando mais ou menos o que é que eu fiz e o que você pode fazer também para poder maturar as suas listas o mais rápido possível, é o seguinte: eu peguei a mesma lista de e-mails e coloquei aqui carregada em 3 instâncias diferentes do programa maturador. E não tem problema você colocar a mesma lista em mais de uma instância, porque no momento em que cada conta vai fazer os testes de envio, ele verifica os contatos que já foram testados antes e pula esses contatos. Então, mesmo sendo a mesma lista, ele não vai enviar mensagens duplicadas para os contatos que estão sendo testados. Então aqui eu tenho 3 contas, cada conta tem configurações específicas que visam preservar a integridade da conta, porque se você enviar de qualquer jeito, a conta que você está usando para fazer a maturação acaba sofrendo restrições também, pelos mesmos motivos que as campanhas acabam sendo bloqueadas quando há excesso de bounces. Eu vou abrir uma 4ª instância aqui, só para eu poder mostrar algumas dessas configurações para a gente aproveitar esse vídeo e você entender melhor como é que ele funciona. Venho aqui no módulo de maturação, vou abrir uma conta qualquer. Então aqui está a configuração principal, que é justamente o que visa preservar a sua conta durante ações de maturação e campanhas mais simples que você pode também efetuar pelo próprio sistema maturador, justamente para aproveitar toda essa prevenção de envio que ele aplica. Basicamente, o que essa configuração faz é usar critérios muito semelhantes aos que o seu provedor de SMTP ou sua plataforma de e-mail marketing usa para decidir se deixa sua campanha seguir ou se bloqueia a sua campanha. Só que nesse caso aqui, esses critérios são usados para evitar que sua conta receba restrições de uso. Falando bem por alto aqui o que ele faz, você define uma quantidade máxima de e-mails que você quer enviar nesse procedimento de maturação, tá? Define o bloco de envio, então a quantidade de envios que vão ocorrer a cada ciclo, você pode usar 20, por exemplo. Uma pausa padrão, normalmente 5 a 10 minutos é o suficiente. Máximo de erros tolerados é o seguinte: se tiver só um erro, vai equivaler a 5% se o bloco for de 20 e-mails. Então, isso está dentro do que é aceito pela maioria dos serviços. Então, se houver só um erro, ele não vai aplicar nenhuma pausa extra. Ele simplesmente, depois de 10 minutos, vai continuar enviando. Se houver, aqui eu voltei para a configuração 2. Se houver mais de 2 erros, ou seja, se depois de enviar 20 e-mails, ele checar a sua conta de e-mails e tiver 3 ou mais erros, ele não vai seguir essa sequência de pausa. Ele simplesmente vai aplicar já direto a pausa mais longa.
Aqui, inclusive, está com a configuração bem no limite, tá? De repente aqui, ó, seria interessante 20, 60 e umas 3 horas se tiver um nível alto de erros. Isso aqui é um escalonamento que funciona da seguinte forma. Se houver mais de um erro, vai inicialmente aplicar uma pausa extra de 20 minutos antes de continuar os envios. Se logo na sequência novamente tiver mais de um erro, ele vai aumentar o nível de alerta e vai dar uma pausa extra de 60 minutos antes de continuar. E da terceira vez em diante que isso acontecer de forma seguida, ele vai aplicar essa terceira pausa de 3 horas antes de continuar. Então tudo isso aqui é configurável, mas quanto mais conservador você for nessas pausas, quanto mais longas forem essas pausas, menor vai ser a chance de sua conta sofrer algum tipo de restrição caso a lista que você estiver maturando acabe retornando muitos erros. Então essas são as configurações principais que você usa para fazer essa maturação das suas listas de e-mail. Com esse teste de maturação, a qualidade das listas normalmente fica tão alta que você consegue usá-las em campanhas de e-mail marketing nas mais exigentes plataformas de envio. Em qualquer momento você pode vir aqui na tabela de e-mails testados, vem aqui em exibir somente os e-mails válidos, e aí quando você faz isso, ele vai disponibilizar para você a lista de e-mails que você já testou, mas que não retornou erro. Então essa é a lista de grande qualidade que você vai ter para poder fazer as melhores campanhas que você tiver interesse. E é isso, ficamos por aqui e até a próxima.